os corpos eletrizados positivamente e negativamente, e a atração e repulsão dos corpos. Meu nome é Isabela Dué e eu vou falar sobre os corpos eletrizados positivamente e negativamente e a atração e repulsão dos corpos. Um corpo é eletrizado positivamente quando possui uma maior quantidade de cargas positivas, então dizemos que ele perdeu elétrons. Já um corpo é eletrizado negativamente quando possui mais cargas negativas do que positivas, então dizemos que ele ganhou elétrons. É bom lembrar que um corpo nunca ganha ou perde prótons, isso porque ele está localizado na parte central do núcleo do átomo. A atração dos corpos acontece quando partículas estão eletrizadas com cargas de sinais opostos, de sinais contrários, ou seja, uma positiva e uma negativa, e por isso elas se atraem. Já o conceito de repulsão dos corpos acontece quando as partículas estão eletrizadas com cargas iguais, então por isso elas ficam se repelindo. A eletrização por contato ocorre quando dois corpos condutores entram em contato. Ela pode acontecer de três maneiras. A primeira é quando dois corpos das mesmas dimensões entram em contato. A segunda maneira é quando dois corpos de dimensões parecidas, mas diferentes, entram em contato. E quando algum corpo condutor entra em contato com a Terra. No primeiro caso, quando pegamos dois condutores com o mesmo tamanho, seja ele eletrizado positivamente ou negativamente, sempre vão terminar a eletrização com os dois com o mesmo sinal, não necessariamente com a mesma carga elétrica. Porém, no primeiro caso, quando os dois corpos condutores têm o mesmo tamanho, duas esferas condutoras, por exemplo, com o mesmo tamanho, a primeira esfera, por exemplo, eletrizada positivamente e a segunda neutra, quando entram em contato, a segunda esfera vai também ficar eletrizada positivamente. Após a eletrização por contato, os dois corpos sempre vão terminar com o mesmo sinal, mas não necessariamente com a mesma carga. Já nesse primeiro caso, como as duas esferas condutoras têm o mesmo tamanho, o resultado do nível de carga será a metade da soma das duas cargas iniciais. Como, por exemplo, se o primeiro corpo estiver eletrizado positivamente, como por exemplo com mais 4 coulombs, e o segundo corpo estiver neutro, ou seja, zero, então iremos fazer essa soma. 4 coulombs da primeira esfera mais 0 da segunda esfera. O resultado final do somatório será 4, e a metade de 4 é 2. Então será distribuído igualmente, mais 2 coulombs para a primeira esfera e mais 2 coulombs para a segunda esfera. Então eles sempre vão terminar com o mesmo sinal, porém não necessariamente com a mesma carga, a não ser que o caso seja que as duas esferas condutoras tenham o mesmo tamanho. O segundo caso é se os corpos condutores tiverem tamanhos diferentes. Bom, na eletrização por contato, se pegarmos um corpo bem maior do que o outro, os elétrons vão preferir ficar no corpo que é maior. Ou seja, se aproximarmos um corpo menor a um corpo bem maior, o primeiro corpo menor eletrizado negativamente entrar em contato com um corpo bem maior neutro, os elétrons vão preferir ficar em maior quantidade no corpo maior. Ou seja, eles vão sim terminar com o mesmo sinal, o primeiro condutor negativo e o segundo condutor também negativo, porém com cargas diferentes. Mas isso de carga será proporcional ao raio de cada esfera, ou seja, da linha que vai do centro até a borda da esfera. Ou seja, após a eletrização por contato, os dois corpos vão sempre terminar com os mesmos sinais, porém, dependendo da situação, não com a mesma carga elétrica. O terceiro caso é se pegarmos um corpo, seja ele eletrizado negativamente ou positivamente, e colocarmos em contato com a Terra. Como esse corpo
vai ter um tamanho desprezível em relação à Terra. A Terra vai proporcioná-lo elétrons ou vai sugar os seus elétrons, até que esse corpo fique totalmente neutro. Primeiro caso, se o corpo estiver eletrizado positivamente, ou seja, com excesso de prótons, ele perdeu elétrons, e fizermos uma eletrização por contato desse corpo com a Terra irá proporcionar elétrons a esse corpo até que ele fique neutro. No segundo caso, é se esse corpo estiver eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, ele recebeu elétrons demais, e ele entrar em contato com a Terra. A Terra irá, entre aspas, sugar os elétrons desse corpo até que ele fique neutro. A experiência de eletrização por contato, eu vou usar 3 canudos, uma folha de papel e a base de um copo plástico com um palito de dentro. O papel eu vou usar para eletrizar um canudo. Eu vou usar ele como um pêndulo para colocar aqui na base do copo. Agora eu vou eletrizar o outro canudo. Eles estão com cargas iguais, eles vão começar a se repelir. Agora eu vou usar a moeda junto com o canudo para receber a carga. Agora eu vou transferir a energia desse canudo que está eletrizado para a moeda. A moeda vai começar a atrair o canudo. Ele começa a atrair o canudo. Eu sou Nicolas Rodrigues Tenório, terceiro ano A, e vou apresentar sobre o processo de eletrização por indução. O processo de eletrização por indução é completamente baseado na lei de atração e repulsão, onde um corpo que vai estar carregado com carga positiva vai eletrizar um corpo inicialmente neutro. Inicialmente vamos ter os dois corpos, onde um vai ser o indutor, que é o corpo carregado positivamente, e o induzido, que é o corpo carregado, o corpo neutro. A primeira esfera, que vai ser a esfera induzida, vai se aproximar da esfera indutora, que está carregada positivamente, onde ela irá atrair os elétrons negativos e repelir os elétrons positivos, assim havendo a separação de elétrons. Após isso, a esfera que agora está com os elétrons separados, ou seja, o induzido, será ligada à Terra para que os elétrons da Terra subam até ela e neutralizem os elétrons positivos, deixando ela totalmente negativa. Agora teremos uma esfera que está carregada negativamente através do processo de indução. Aqui vai o experimento sobre a eletrização por indução. E como vocês podem ver, são 2 canudos. O canudo verde vai ser o corpo verde, vai ser o corpo neutro, onde ele vai continuar sendo neutro, e o branco vai ser o que vai ser eletrizado negativamente. Como podem ver, ele não está fazendo nada aqui, não mexe o canudo verde, não acontece nada com ele. Então eu vou eletrizar ele por atrito. E agora que ele está energizado negativamente, eu vou aproximar do canudo verde para ele ser induzido a puxar os elétrons dele. E essa é a eletrização por indução. E aí, meu nome é Luan Adrian e eu sou do terceiro ano A e eu vou falar sobre eletrização por atrito. A eletrização por atrito acontece basicamente quando você pega 2 corpos e meio que fica atritando um no outro. Nisso vai ocorrer uma transferência de elétrons entre os dois e eles vão ficar com cargas opostas. Um corpo vai ficar eletrizado positivamente e o outro corpo vai ficar eletrizado negativamente.
Então, quando você começa a juntar os dois, eles meio que vão começar a se atrair, porque cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, você junta os dois, deixa próximo, e eles meio que vão começar a se aproximar, porque houve a transferência de elétrons de um para o outro, e um ficou positivo, o outro ficou negativo. Então, chegou perto, eles se juntam. E é basicamente isso. Agora eu vou mostrar o experimento disso. Então, o papel ele está neutro e o canudo também. Ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Porém, quando eu começar a esfregar o canudo aqui no papel, o canudo vai começar a roubar os elétrons do papel, nisso ele vai ficar energizado negativamente. Então, depois de esfregar, você vai e coloca o canudo no vidro. Ele vai ficar grudado porque os elétrons do canudo que estão em excesso meio que vão se juntar com os prótons que estão do vidro. E os elétrons que estavam no vidro eles começaram a se espalhar, porque cargas iguais se repelem. Então nisso, os elétrons do espelho se espalharam e os prótons do espelho começaram a se juntar com os prótons do canudo. E ele vai ficar grudado aí até que eu tire e os prótons e os elétrons comecem a se reorganizar e volte tudo ao normal. Então, é basicamente isso.